Meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu sou o Brigadeiro Ribeiro, da Reserva da Força Aérea Brasileira e também pastor de uma igreja evangélica. E hoje eu tenho o prazer de me dirigir a você para trazer uma palavra de reflexão sobre uma temática muito importante. É interessante que, às vezes, alguém nos faz a seguinte pergunta: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Esta é uma pergunta simples e tão básica. No entanto, às vezes ela nos deixa em grande dificuldade para gerar resposta. Porque, na realidade, nós estamos tratando da nossa identidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos alguns documentos, uma identidade aqui. Tem também aqui um passaporte. Trabalhamos no exterior também. E precisamos tirar esse passaporte aqui. E quando eu olho para a minha identidade, aqui tem pelo menos 8 itens para dizer que eu sou eu. Tem meu nome, tem uma impressão digital, uma assinatura, tem meu CPF, local onde eu nasci, a data de nascimento, filiação, e aí vai outras coisas mais. E mais a assinatura de alguém para dizer que eu sou eu. Veja só que o problema da identidade é algo muito sério e está sempre ligado à nossa existência. Será que isso é tão importante assim, identidade? Acredito que sim. É interessante que quando nós fomos criados, foi gerada em nós uma identidade biológica, que diz que a gente vai ser pequeno, um dia a gente vai crescer e um dia seremos adultos. E teremos esse tipo de corpo aqui, algo complexo, e eu chamo isso de identidade biológica. É interessante que quando Deus nos criou, quando Deus, melhor dizendo, nos projetou, a primeira coisa que ele se preocupou foi com a nossa identidade. Como diz aqui na sua palavra, né? Diz assim: e criou Deus, e disse Deus, façamos o homem. Olha só, era um projeto. E Deus decide, primeira coisa, qual é a identidade? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que antes de Deus criar o homem, Deus criou a sua identidade. E é sobre esse assunto que nós vamos refletir em 3 reflexões que faremos separadamente. A primeira delas é essa, sobre a minha identidade, sobre a tua identidade. Então a primeira identidade que eu vejo que nós temos, que Deus cria, antes de Deus criar a identidade biológica, Deus cria a identidade moral. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então veja só, nós somos portadores de várias identidades, e começando pela identidade moral, foi aquela que Deus estabeleceu. Eu vou passar um pouquinho sobre algumas identidades aqui, né? A identidade moral, ou seja, é o conjunto de valores que Deus colocou em nossa identidade para que nós tivéssemos identidade com Ele e para que nós governássemos esse planeta aqui segundo a moralidade de Deus. E para isso acontecer, esta moralidade tinha que estar na nossa identidade moral. Mas nós temos uma identidade biológica, que todos nós conhecemos. Temos uma identidade emocional, e é interessante que essas identidades, elas não estão mais escritas aqui. Aqui são apenas traços físicos, visíveis. Mas as outras identidades não estão ali. Por exemplo, às vezes nós podemos ser mais conhecidos pela nossa identidade emocional do que pela nossa identidade física ou biológica. Às vezes nós podemos ser mais conhecidos pela nossa identidade moral do que pela nossa identidade registrada num cartório ou emitida por um órgão de segurança. Às vezes você pode ser mais conhecido por uma identidade espiritual do que pela sua identidade biológica ou outro tipo de identidade. Às vezes alguém nem conhece direito as suas outras identidades, mas conhece você por um traço de identidade que você tem, às vezes no campo psíquico. Alguém pode dizer, mas fulano é mal-humorado. Ou seja, você é mal-humorado. Ou então, às vezes, você vai identificar a pessoa, ela é pavio curto. Ou então a pessoa é muito brincalhona, ela é expansiva. Ou então a pessoa ela é muito introvertida, ela é tímido. Às vezes nós somos conhecidos e até ganhamos apelidos
em função de algum traço de identidade que às vezes são evidenciados. O fato é que identidade é algo importante. É importante para mim, é importante para você também. Veja só, nós caminhamos nesse mundo e somos diferenciados uns dos outros pela nossa identidade. Você tem uma identidade física, você tem uma identidade emocional, você tem uma identidade moral, você tem uma identidade espiritual, tem uma identidade social, tem uma identidade profissional, e aí a lista ela vai. É uma lista bastante grande. Por exemplo, eu morei na Itália, apesar de eu falar italiano, as pessoas sabiam que eu não era italiano. Por quê? Porque eu tinha traços de identidade que não me tornava compatível com a identidade de um italiano. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, você pode falar a língua japonesa da melhor maneira possível, mas quando você chegar lá, alguém vai dizer, você não é daqui. Porque você tem outros traços que te identificam e que não é os traços da cultura ou da identidade nipônica, por exemplo. Então, amados, vamos refletir um pouco sobre este assunto. Qual é a sua identidade? Você pode olhar e dizer, identidade biológica, ela está aqui, eu sou assim, eu sou alto, tenho 1,80 m, peso 80 quilos, ou menos ou mais. Mas veja só, nós carregamos conosco várias identidades. E todas as nossas identidades, que não são aquelas que estão registradas no órgão de segurança, elas expressam quem nós somos. E as pessoas que convivem conosco, elas fazem leitura dessa identidade. Então, ou seja, eu sou conhecido não só pela minha identidade profissional, mas eu sou conhecido pelas minhas outras identidades também. Você é conhecido também pelas outras identidades que você tem. É assim o ser humano. A identidade é tão importante no mundo da sociedade em que vivemos, em que alguém sentiu necessidade de escrever aquela identidade que é visível. Então criaram-se nos órgãos de segurança uma área lá chamada de identificação. Então você chega lá, você tira uma fotografia, suja o dedo daquela coisa preta para poder colocar uma impressão digital, preenche vários formulários, enfim, para depois gerar um documento para dizer que você é você. Que coisa! Eu tenho que provar para os outros que eu sou eu. Quando eu viajei para o exterior, eu tive que usar esse passaporte aqui para dizer lá também que eu era eu. Estranho, né? Mas enfim, vivemos num mundo onde a nossa identidade, ela define quem nós somos. A tua identidade define quem você é. E ela vai definir também os nossos papéis dentro da sociedade. É interessante isso, né? Portanto, nós estaremos fazendo 3 reflexões, né? Essa é a primeira delas. Estamos começando um momento especial, né? Dentro do momento histórico da nossa nação aqui, né? Que vai terminar no dia 7 de setembro, e dentro de uma grande operação chamada Operação Jericó, é muito importante isso, né? Mas para que nós possamos estar bem dentro dessa operação e gerar os resultados que o reino de Deus espera, é importante que nós primeiro reavaliemos se a nossa identidade ela é adequada, ela está adequada para esse grande empreendimento ao qual o Senhor Deus tem nos chamado. Veja bem que quando Deus estabelece aqui a primeira coisa, antes de criar o homem, que é a sua identidade, isso significa que identidade para Deus tem importância. Seguramente, eu também tenho que dar importância àquilo que Deus considera importante. Consequentemente, também, se Deus colocou em mim uma identidade, significa que eu devo cuidar da minha identidade. Por exemplo, se eu pego aqui a minha identidade e eu altero algum dado aqui, a identidade não é mais minha. Se eu altero uma data de nascimento, se eu altero qualquer outra, uma filiação ou qualquer outro dado aqui, significa que eu estou vivendo com uma falsa identidade. E essa falsa identidade nos causa muitos problemas. Por exemplo, hoje, nós temos um exemplo de um jogador famoso que está debaixo de um processo de justiça no Paraguai por causa de identidade.
Interessante isso, né? Portanto, eu e você somos guardiões da nossa identidade. Da identidade que define as grandes coisas que podemos fazer, que é a nossa identidade moral, aquela que Deus estabeleceu para nós. Deus deu uma identidade biológica, Deus deu uma identidade emocional, mas veja só que no ato da criação, a primeira preocupação de Deus foi com a nossa identidade moral. Ou seja, era a maneira como o nosso caráter ia se expressar para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Identidade. Eu paro para olhar sobre esse assunto e falo, como é que pode um assunto que estava tão escondido, de repente ele emerge e gera em nossas consciências a grandeza e a importância dele. Você é conhecido pela sua identidade aqui na Terra e você também é conhecido no mundo espiritual pela sua identidade. Nós somos conhecidos na nossa família pela nossa identidade, no nosso trabalho, nas nossas igrejas, aonde nós estamos andando. Portanto, eu quero dizer para você aqui, cuide da sua identidade, daquela que Deus deu para você. Cuide bem dela, porque é com essa identidade que nós entraremos nesta grande operação chamada Operação Jericó. É com essa identidade que Deus espera que nós caminhemos nesta terra, que nós lutemos as batalhas do reino de Deus e sejamos vitoriosos. Jesus veio aqui à terra exatamente para resgatar a nossa identidade. Nós tínhamos entrado num grau de deformação de identidade tal, aquela que Deus nos deu, que Jesus teve que vir, morreu por nós, para nos resgatar, dentro da nossa reflexão, para resgatar a nossa identidade. E agora, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus, porque a nossa identidade ela foi resgatada em Jesus Cristo. Pense sobre este assunto. Qual é a tua identidade? Será que você consegue expressar isso de uma maneira mais clara, mais evidente agora, mais convincente agora? Lembre-se daquelas outras identidades que também nos identificam. Mas vamos, todos nós, cuidar da nossa identidade, sobretudo daquela que nos faz evidenciar que somos filhos de Deus. Estaremos a seguir com mais outros vídeos tratando sobre identidade. Que Deus abençoe você. Cuide da tua identidade.